Câmara e Senado aceleram discussões para mudar a lei eleitoral. Essa matéria teve origem na Câmara dos Deputados e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos voltar agora a Brasília para conversar com a Marília Ribeiro para trazer as atualizações e saber se nós poderemos esperar mudanças bruscas aí para a eleição presidencial do ano que vem. Marília, seja bem-vinda. Oi, Marcelo, obrigada. Pois é, né? Primeiro, essas mudanças, né? Elas precisam ser aprovadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal. Esse texto, né, que trata da reforma do novo Código Eleitoral, está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. No final do ano passado, o relator dessa proposta, o senador Marcelo Castro, apresentou o seu parecer com mais de 200 páginas. O objetivo do senador é pegar aí os quase 900 artigos que são distribuídos em várias medidas aí do Código Eleitoral em uma única vertente, em uma única medida. Isso porque, de acordo com ele, são muitos códigos, são muitos artigos que precisam ser analisados. Esse texto, para ser aprovado, ele precisa primeiro passar pela CCJ e, em seguida, ele deve ser levado para o plenário do Senado Federal. De acordo com Marcelo Castro, isso deve já acontecer na volta do Carnaval. O novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Otto Alencar, também falou que essa é uma das prioridades. Passou pela CCJ e pelo plenário do Senado Federal, esse texto, Marcelo, ele retorna lá para a Câmara dos Deputados, onde ele nasceu, lá em 2021. Isso porque nós tivemos mudanças feitas pelos senadores, então é necessário que ele retorne lá para a Câmara dos Deputados. Para poder valer para 2026, a aprovação desse texto precisa acontecer até outubro deste ano. Vale a gente também trazer aqui que em janeiro deste ano, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele sinalizou que deve criar aí, né, uma comissão especial para poder reunir propostas de mudanças na lei eleitoral. É um outro assunto diferente desse projeto que está sendo discutido lá no Senado Federal. Essas medidas aí, elas buscam mudar a lei da ficha limpa e reduzir para 2 anos a inelegibilidade. Nesse caso, mudando essa lei da ficha limpa, entra também aí a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição já vem pressionando para que lá na Câmara dos Deputados esse texto já possa avançar e ele possa aí pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele possa se tornar elegível para 2026. Lá no Senado Federal, a proposta é que ela avance ainda em 2025 para que essas mudanças já possam valer para o pleito de 2026. Lá na Câmara dos Deputados nós temos essa criação aí dessa comissão especial que deve acontecer. Porém, o que a gente vem observando lá dentro da Câmara, Marcelo, é o seguinte, que vem meio que esfriando essa questão da ficha limpa. Para a gente poder saber se de fato isso vai avançar ou vai, de fato, esfriar, vai ser engavetado esse projeto, é necessário a gente acompanhar esses próximos passos. Lá no Senado Federal, Marcelo, nós também temos uma outra PEC que trata também sobre mudanças no Código Eleitoral. Então, são muitos projetos, são muitas mudanças, mas a gente precisa ver se, de fato, isso tudo vai avançar. Esse projeto do senador Marcelo Castro, que ele é relator, ele é de 2021, lá da Câmara dos Deputados. Nós estamos em 2025 e o texto ainda não foi nem votado lá na CCJ do Senado Federal. Então, é necessário que a gente observe os próximos passos. Passou o Carnaval, Marcelo, esse primeiro semestre de 2025, a gente ainda vai ver votações de propostas relacionadas a esse ano, mas no segundo semestre o que a gente vai ver mesmo ali é um Congresso Nacional voltado para as eleições de 2026. Marília Ribeiro, daqui a pouco ela volta conosco ao vivo de Brasília, ainda no Jornal da Manhã. Valeu, Marília. Desde Chocari, sempre acontece isso, né? Que quem faz as leis, deputados e senadores. Então, eles muitas vezes mudam as questões das eleições municipais, ou observam o que aconteceu e aí vão aplicar ou não mais aplicar aquilo nas eleições deles, né, evidentemente. Tem essa questão da ficha limpa, que é algo polêmico.
Tem essa PEC do senador aí, acho muito difícil também, os prefeitos não vão concordar, porque aí eles vão ser coadjuvante do coadjuvante. Imagina eleger presidente, governador, deputado, senador, prefeito, vereador, junto vai ser uma bagunça. Então, acredito que não há o apoio dos prefeitos, porque eles vão perder todo o protagonismo na campanha. Mas a ficha limpa, também, como a Marília disse, avançando esse inquérito lá no Supremo, a tentativa de golpe, eu acho que praticamente vai tentar inviabilizar essa discussão, Deise. Marcelo, tem tantas questões nessa movimentação aí que eu fico me perguntando se elas refletem um desejo de modernização do sistema ou simplesmente uma perpetuação dos interesses políticos específicos, como você estava falando agora na sua apresentação. Embora essas reformas eleitorais elas sejam fundamentais para aprimorar a democracia, o que a gente tem visto, que a própria Marília demonstrou aqui na reportagem, é que as discussões em curso, elas mostram como o Congresso brasileiro legisla de acordo com as necessidades da classe política, né? E não necessariamente com os interesses do eleitorado. Historicamente, Marcelo, essas mudanças na legislação eleitoral, elas costumam ser guiadas pelo pragmatismo político de quem está no poder. Então, acho que isso responde também a questão da ficha limpa. O debate sobre o fim da reeleição para cargos do executivo, a própria questão do ficha limpa, são exemplos de um compromisso com eles mesmos e não com uma reflexão sobre a necessidade de reposicionamento de lideranças políticas que já não conseguem mais se sustentar eleitoralmente. Então, as perguntas que essa reforma deveria fazer agora, ou que o Congresso deveria propor, seria uma redução drástica do fundo eleitoral, limitando o uso abusivo de recursos públicos em campanha. Isso deveria ser discutido. Uma maior fiscalização do uso de emendas parlamentares em períodos eleitorais, que a gente tem falado tanto aqui na Jovem Pan, reduzindo o clientelismo, mecanismos mais rígidos que a gente vê durante todo o período eleitoral, mecanismos mais rígidos contra partidos de aluguel, que acabam se tornando grandes problemas durante o período eleitoral para evitar que as legendas sirvam apenas como instrumento de negociação. Então, minha dúvida é se essa reforma ela vai ser feita para modernizar a democracia ou para garantir a sobrevivência de um sistema político que cada vez mais está desconectado com os interesses da população. Me parece que a segunda opção é a que está sendo escolhida pelo Congresso Nacional, infelizmente.